realmente importa para o investidor? Hoje eu recebi uma mensagem do Wagner, um cliente nosso que arrematou um imóvel em Cotia no domingo. Era uma venda direta. E ele tem o hábito de querer sempre ver o imóvel antes de ele arrematar. Ele mora ali na região de São Paulo, então para ele é relativamente fácil pegar ali a região metropolitana. Ele foi no local, gostou muito do tipo de apartamento, porque era um lugar bem arborizado, mesmo sendo um imóvel do tipo padrão, era bem arborizado. Fez o pagamento do boleto, só que ele não conseguiu encontrar exatamente qual era o condomínio. No lugar tinham 3 condomínios, especificamente, né? 3, como se fossem condomínios mesmo, com algumas torres cada um. Ele não conseguiu identificar qual que era, foi para casa. Beleza. Pagou hoje o boleto. Nesse momento que eu falei para você, acabou de pagar. Aí ele falou com o nosso parceiro da imobiliária, que fez ali o contato com ele para falar com o síndico. E conseguiu falar com o síndico. O síndico falou que na verdade é um outro lugar, é um pouco mais para frente, algo ali em torno de 1 quilômetro. E é um lugar um pouco diferente. Óbvio que não é um lugar ruim. Na verdade, continua sendo um lugar excelente, mas não é tão bonito quanto acontecia. Aí a gente estava conversando sobre que a esposa dele ficou bem triste, bem chateada, de que tipo assim, cara, poxa, legal, mas não é igual, não é um lugar tão bonito, não é um lugar tão gostoso. E esse é um erro que muita gente comete na hora de começar a investir em imóvel de leilão. Elas consideram que os imóveis têm que ser o ambiente perfeito para eles e não para o cliente deles. Isso é importante. Talvez hoje, você assistindo aqui o meu vídeo, talvez sendo um aluno, talvez sendo um cliente, você está na posição de cliente. Você está na posição de que, tipo, não, eu quero a melhor coisa, o melhor atendimento. Mas você tem que entender que, de forma geral, quando você arrematar um imóvel, você vai se colocar, a partir de então, na posição do fornecedor, na posição da empresa, na posição de quem presta o serviço ou de quem fornece o produto. E aí, tudo muda de figura. Por quê? Você tem que, na verdade, agradar aquela pessoa que vai pagar você. No caso dos imóveis, o aluguel ou a compra do imóvel. Então, quem que tem que agradar? Edros, mas se eu tenho um gosto muito refinado, muito provavelmente a outra pessoa vai gostar também. Pois é, isso é real. Mas será que o seu gosto refinado vai acompanhar o preço que a pessoa pode pagar? Ou pior, será que o seu gosto refinado vai fazer com que você encontre oportunidades? Cara, isso acontece demais. Eu tenho uma cliente em que ela está buscando um imóvel para moradia. E aí é um pouco entendível esse cenário geral. Por quê? Porque como ela quer um imóvel para moradia, tem diversos critérios. Ela quer um preço barato, ela quer um imóvel grande, ela quer uma sacada e ainda quer que o valor de condomínio e IPTU seja pequeno. Até tem uma lógica, é o lugar que ela pretende morar. Mas se esse cenário fosse para investir, não faria sentido. Esse meu cliente, o Wagner, que arrematou hoje, que basicamente entrou no imóvel hoje, todo esse ambiente arborizado é ótimo, é legal, mas será que isso faz a total diferença do ponto de vista do aluguel? Que ele pretende deixar o imóvel alugado por 1 ou 2 anos e depois vender com uma valorização maior. Será que, nossa, o lugar perfeito realmente faz tanta diferença assim para o cliente? Não. E é isso que eu quero falar com esse vídeo. O mais importante para o investidor é você traçar muito bem aquilo que faz sentido para o seu cliente. Isso é muito importante porque isso vai definir todas as nuances de tudo que você for fazer. Por exemplo, eu já falei, se você me acompanha, você sabe disso. O tipo de imóvel que a gente mais arremata é aquele tipo de imóvel padrão MRV. 39 metros quadrados, sala, cozinha, 2 quartos, 1 banheiro. Esse tipo de imóvel não tem muito espaço para eu fazer reformas mirabolantes. Edros, por que não tem muito espaço? É só você fazer assim, eu posso colocar ali armários embutidos, eu posso revitalizar tudo, deixar lindo. Mas sabe qual que é o problema? Eu não vou ter o retorno sobre esse investimento. Um exemplo clássico. Alugamos um imóvel em Campinas. A gente tem um imóvel lá em Campinas. E a cliente mobiliou tudo com embutidos. E aí ela estava saindo, ela cobrou 10 mil reais. Ela falou, eu quero deixar, mas vocês não me pagam 10 mil reais? Falei para ela, cara, tá muito bonito.
mas eu pago 3,5. Porque eu não tenho interesse em ficar com esse imóvel. Nossa, mas só de... Ela falou basicamente que pagou uns 15 mil reais. Falei, cara, de verdade eu entendo e eu sinto muito por isso, mas pra mim não faz diferença. Porque se eu coloco, por exemplo, se eu pago 10 mil reais a essa pessoa por esse móvel, todo móvel planejado, não é embutido, é planejado, se eu pago esses 10 mil reais, para eu recuperar esse investimento vai levar muito tempo, a menos que eu aumentasse o valor do aluguel. Mas se eu aumento o valor do aluguel, eu não consigo alugar tão rápido esse imóvel. E aí não compensa. Então, dependendo do perfil, por exemplo, no meu caso, o perfil básico, a pessoa está procurando muitas vezes preço e não necessariamente um excelente imóvel. É claro que se o imóvel estiver perfeito, todo bonito, ele se destaca perto dos outros. Mas, no cenário geral, o preço é o que mais chama atenção por o meu tipo de cliente. Talvez você compre um tipo de imóvel e você invista em um tipo de imóvel que faça muito mais sentido você pensar em imóveis planejados. Pode ser que faça sentido. Vou te dar um exemplo. Imóveis de classe média que o aluguel passa dos seus 6 mil reais, na maioria das vezes, ter bons móveis planejados faz toda a diferença. Se você pega imóveis em que o aluguel, por exemplo, é acima de 10, em que os imóveis passam de 1 milhão, cara, é altamente recomendado, quando não necessário, você colocar o imóvel totalmente imobiliado. Faz a diferença. Pensa, o cara que vai pagar 2 milhões no imóvel, ele não vai querer saber de comprar mobília, porque às vezes a mobília é específica para o lugar. Não vai fazer sentido ele ficar comprando móveis. Talvez uma coisa ou outra ele substitua, mas o todo não faz sentido. Então, tome muito cuidado na hora de você investir. Ah, Edwards, mas e localização? Cara, sempre que possível, nossa, é ótimo que o lugar seja arborizado, que o lugar seja lindo, que o lugar seja maravilhoso, calmo, tranquilo, mas nem sempre é isso que fará a diferença. Por que eu digo isso? Porque senão você pode cair no conto ou na situação de uma pessoa que eu conheci, já tem 1 ano e pouco. Ela iniciou no mundo dos leilões, mas não deu certo. E por que não deu certo? Ela tinha um gosto refinado demais. Então, o que ela fez? Ela queria o imóvel perfeito. E fazia sentido do ponto de vista que ela estava falando. Cara, ela queria os imóveis que tinham mais espaço, em que ela poderia anexar sala com cozinha. Pô, legal. Só que ela não queria isso em mais alto padrão, ela queria isso no médio padrão para baixo. E aí sabe o que acontecia? Ela não conseguia encontrar oportunidades que coubessem nesse bolso. Então ela pagava no imóvel seus 300 mil e queria fazer uma reforma de 100. Só que a pessoa ia pagar no imóvel no máximo 600, quando não menos. Não compensava ela fazer isso. Aí ela acabou falando, pior que o leilão para mim não funciona. Não é que o leilão não funciona. Não funciona para ela, porque ela está sendo requintada demais. Ela quer agradar a ela e não aos clientes dela. Fica muito atento a isso. Isso é uma das coisas que mais fazem as pessoas perder dinheiro. Com certeza. Então, quando você comprar o seu imóvel no leilão e for pensar assim, cara, eu quero trocar isso, eu quero trocar aquilo, pense se isso fará realmente a diferença. É óbvio, eu não estou falando para você ser um porcalhão, deixar o imóvel tudo mal pintado. Sempre que possível, coloque coisas legais de forma barata. Mas não caia na neura de querer deixar o imóvel para você morar. Nenhum dos imóveis que eu tenho, inquilino, eu moraria. Nenhum. Mas eles são excelentes para os meus clientes, para os meus inquilinos. Eu não tenho reclamação de nenhum cliente. Essa é a estrutura. Com isso, você vai conseguir, de fato, fazer bons investimentos e ter longevidade nisso daqui. Eu já falei uma vez, leilão é longevidade. Se você quer aprendendo mais detalhes, isso aqui no link, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, eu vou deixar o link do Zero ao Patrimônio. Cara, em 31 dias você aprende a arrematar um imóvel de leilão. Na verdade, em 31 dias você arremata um imóvel de leilão. Você precisa de pouco tempo para aprender.
Ah, Herodes, por que tão pouco? Cara, porque realmente você não precisa de muito tempo. Inventaram essa história que você precisa de anos para arrematar o imóvel. Isso é mentira. Vamos responder umas perguntas. Qual é mais vantajoso? Extrajudicial ou judicial? Eu tenho 200k em mãos e queria começar nessa de leilão. Você acha que tráfego pago ajuda no house flipping para vender logo? Vamos com calma. O que é mais vantajoso? Extrajudicial ou judicial? Depende, tá? Essa é uma frase que não responde nada, mas por que depende? Ela depende do tipo de imóvel que você quer arrematar. Imóveis exclusivos você provavelmente não encontra em leilões extrajudiciais. Quando eu falo extrajudiciais, estou falando de leilões de banco. Então você não vai encontrar. Então, talvez tenha que ser leilão judicial. Quando eu quero dizer exclusivos, eu quero dizer mansões, eu quero dizer algum tipo de laje corporativa, alguma coisa muito específica. Entende? Tá. Se tráfego pago ajuda? Cara, ajuda totalmente. A gente tem o caso do Renan, que é um aluno nosso, ele é gestor de tráfego, inclusive. Ele vendeu 3 imóveis em menos de 2 meses. Só o valor de economia que ele deu com o corretor era o lucro de um imóvel. Porque não sei se você sabe, geralmente um corretor ele vai cobrar uma comissão de venda. É justo, tá? Zero problema. 6%. Isso daria mais ou menos ali seus 15, 16, 17 mil cada imóvel. Ele vendeu 3, 54 mil. Isso é o lucro de um imóvel. Em 3 imóveis ele fez 4 praticamente de lucro. Só com essa economia. Faz total sentido, tá? Muito, muito mesmo. O financiamento de imóveis está suspenso. Não tá não. Não tá não. Inclusive, nessa semana da Black, que não tá tão boa quanto a gente esperava, mas tá tendo imóvel financiado sim. Eu vi uma matrícula que o cara era suspeito de homicídio, corri léguas. Cara, isso acontece, tá? Você precisa, antes de arrematar um imóvel de leilão, pesquisar o CPF do cara, é o que a gente chama de puxar a capivara da pessoa. É útil, cara, é útil demais. Tem imóvel de leilão na Caixa Extrajudicial, o antigo proprietário entrou com uma ação judicial para cancelar o leilão. O leilão já está na venda direta. Caso alguém arremate a casa e entre com a emissão na posse, o juiz pode ou costuma negar a posse até o processo do antigo proprietário seja finalizado? Cara, essa é uma pergunta interessante. Usualmente, o juiz espera finalizar o outro processo. Usualmente, ele espera. Então, se você não tem, a menos que existem algumas condições para você entrar num imóvel desse, tá? Pô, eu sei que tem uma ação anulatória, eu vou entrar mesmo assim? Eu aconselharia em alguns casos. Primeiro caso, se você não depende daquele dinheiro rápido, tá? Segunda situação, ou elas podem acontecer juntas, é uma oportunidade que vale muito a pena. É aquele tipo de imóvel que vai te dar um ROI muito fora da realidade. Aí vale a pena. Fora isso, eu não acho que vale o risco. Eu não diria que é nem risco, porque você recebe o dinheiro de volta, mas eu diria que não vale o trabalho e o tempo que você pode perder. Isso pode acontecer. Fechado? No mais, nos vemos no próximo vídeo. Aquele abraço e valeu!